Então, o que é o mercado de opções, pessoal? Então, o objetivo da aula é a gente entender o que são as opções, os tipos de opções e quais as ferramentas que a gente vai utilizar para se proteger utilizando os protocolos DeFi para isso, tá? Então, quando a gente fala de protocolo DeFi, a gente está falando de Ethereum. Então, a gente vai usar a rede Ethereum e os protocolos da rede Ethereum para se proteger no mercado de opções. A gente vai utilizar um protocolo chamado Open, que é um mercado de opções do mercado cripto. Mas, para vocês entenderem como funcionam as opções, eu tive que fazer um guia básico, tá? Eu vou ser bem franco, eu não sou especialista em mercado de opções, eu só uso opções como hedge, como proteção do meu patrimônio, e então eu não vou ensinar coisas muito mirabolantes, nem muito avançadas num primeiro momento, até porque eu ainda estou fazendo um curso americano, que foi alguns $1000 que eu tive que investir, mas que eu estou aprendendo bastante algumas técnicas, tá? E o que eu já sei já é o suficiente para vocês deixarem de perder dinheiro no mercado cripto, beleza? Logo depois daquela grande queda que nós tivemos no dia 12, que eu tive uma depreciação do meu patrimônio de 50% em um dia, eu comecei a procurar formas de me proteger. E uma dessas formas, a principal forma que eu encontrei foi o mercado de opções, e eu comecei a estudar e ir atrás disso, beleza? Então, o que são opções, pessoal? Opções, eles são contratos de direitos e obrigações. Então, opções, na verdade, são contratos onde uma ponta tem o direito, a pessoa que está comprando a opção, ela tem o direito, e a pessoa que está oferecendo a opção, ela tem a obrigação de executar aquela opção, aquele contrato, beleza? Então, como é que o que seriam as opções? Opções seriam igual seguro de carro, por exemplo, tá? Tem a seguradora de carro, a seguradora, por exemplo, a gente vai lá e compra da seguradora um contrato, tá? E nesse contrato, sobre determinadas condições, com determinados riscos e determinado período de tempo, a gente consegue garantir que a gente vai ter o valor do total do nosso carro em troca de um seguro, certo? E esse seguro ele vai ter algumas regras, então vai ter ele vai ter algumas condições intrínsecas nele, né? Como o risco, a cidade onde você mora, a idade que você tem, o carro que você está usando e assim por diante. Então tem vários acordos dentro de um contrato de opcionalidade que modificam o seu valor intrínseco e o seu valor extrínseco, tá? Então, quem compra o seguro, ou quem compra a opção de ter o direito, né, de ter o seguro, né, sobre o carro, está nada mais do que comprando um contrato garantindo que ele consegue vender o carro até o prazo de um ano, ao preço de, por exemplo, o carro custou para ele R$40.000, então ele vai colocar um seguro de R$40.000, ele vai comprar o direito de poder vender o carro a R$40.000, independente do que aconteça para alguém até o final do vencimento do contrato. Que o seguro, então, ele aceita o valor do carro, beleza? Então, você meio que oferece para o seguro o valor do carro e, em troca disso, o seguro vai cobrar taxas e vai recebendo mensalmente o valor referente ao seguro desse carro. Tá? Então, vai ser calculado ali com base num percentual daquele ativo. Tá? Só que agora imagina não só utilizando um carro como exemplo, mas você utilizando, por exemplo, uma carteira de ações, ou uma carteira de moedas, ou um cofre cheio de moedas. Então, você pode simplesmente oferecer um contrato de opção, dando a possibilidade da pessoa, ou de uma pessoa, comprar esse cofre, por um determinado preço, a determinado tempo, tá? Independente daquilo que aconteça, certo? E aí, claro, geralmente são contratos em que quem vende a obrigação, né, ou quem vende as opções, geralmente vai estar sempre ganhando, tá? Ela vai estar o tempo todo ganhando dinheiro. Porém, quando ela perde, ela tem que ter a banca, ela tem que ter todo o capital ou todo o valor disponível para dar para a pessoa que comprou o direito da opção, tá? Então, é a mesma coisa que quem vende opções geralmente no mercado tradicional são as seguradoras
e quem compra as opções tem o direito, né, de receber a proteção caso dê algum BO com o carro, alguma coisa nesse sentido, beleza? Pessoal, só para um detalhe importante, é a primeira vez que eu estou dando aula de opções, então é um pouco mais complexo para mim, tá? Então eu estou tentando fazer da melhor forma, da forma mais fácil possível, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho? Tá. Só ver se estava... Só ver se está tudo certinho aqui. Então, um detalhe interessante, eu gosto sempre de ser o cara que compra opções, tá? Nunca o que vende. Porque o que vende, ele tem que ter, vamos dizer assim, ele tem que ter todo o capital disponível para cada contratante das opções que ele vendeu. E aí você, num período em que o mercado pode subir ou cair, ou numa volatilidade muito monstra, se você não tiver muita grana, né, para bancar caso dê tudo errado, e o pessoal exercer o direito, né, sobre a proteção patrimonial de cada um, você vai ter que ter capital suficiente para bancar todo mundo, beleza? É como se você fosse ser uma seguradora, você começasse a vender seguro para todos os carros e todos os carros começassem a, no mesmo dia, começar a ter BO, perda total. Então a seguradora vai quebrar porque ela não vai ter capital suficiente para pagar o carro de cada pessoa, porque ela vai recebendo taxas, né? Ela vai recebendo taxas, ela precisa então ter um fluxo financeiro muito grande para você conseguir vender opções com tranquilidade. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente vai sempre utilizar como compradores de opção. A gente sempre vai comprar opções para a gente ter o direito. E aí existem alguns tipos de opções, tá? Então, o que são opções ainda, né? Troca de um direito por um dinheiro e uma obrigação por um crédito, tá? Então, quando você vende a opção, você tem você oferece uma obrigação, e em troca você vai recebendo um crédito por cada pessoa que que comprou a sua opção. E quando você compra uma opção, você tem o direito, né, por um determinado dinheiro, por um determinado período de tempo. Então, quem está comprado sempre vai ter o direito, presta atenção, quem está comprado sempre vai ter o direito à opcionalidade, a opção de vender antes, vender depois, só que vai ter o fator de tempo como ponto negativo, porque quanto mais tempo passa, mais gasto você vai tendo, ou menor vai valer a sua opção. No exemplo da seguradora de carros, a gente comprou um carro de R$1 milhão, pagamos seguro de R$10 mil por mês. Então, quanto mais tempo passa, a seguradora vai recebendo os 10 mil. Se a gente não bater o carro, não quebrar ele, não estourar ele, a seguradora vai estar ganhando, né, por ter vendido a opção ou ter vendido o contrato de proteção para você. E se não acontecer nada, a seguradora vai se dar bem. Se acontecer algo de errado, a seguradora vai se dar mal porque ela vai ter que pagar um carro novo para você, pelo valor que você pagou, valor cheio, beleza? Então, quem está comprado sempre vai ter o direito à opcionalidade, mas terá o fator tempo como ponto negativo. Então, quanto mais tempo passa, menos a pessoa vai receber o prêmio, ou menor vai ser o prêmio, tá? Desvalorização do prêmio ao longo do tempo. Isso vocês têm que entender. Que, nesse conceito, quando a gente comprar opções, a gente vai comprar opções para se proteger, porém a gente vai estar pagando uma pequena taxa, ou vai estar diluindo o nosso valor, né? O nosso prêmio vai estar sendo amortizado ao longo do tempo, porém a gente vai estar protegido. Se o mercado cair muito forte ou subir muito forte, dependendo do tipo de opção que você comprou, você vai ficar protegido, você vai ganhar o valor referente àquela queda ou àquela alta, beleza? Então, quem está vendido sempre vai ter a obrigação de bancar a opcionalidade. Então, seria a seguradora, nesse exemplo, tá? Mas terá o fator tempo como ponto positivo. Quanto maior o tempo, maior será o valor recebido pelos comprados. Lembrando que, para você ser um vendido no mercado de opções, é interessante você ter um grande caixa, tá? Você ter uma grande capacidade financeira para você bancar quando acontecer o problema, né? E aí, lógico, a gente vai utilizar e lançar a mão de outras ferramentas, né? Que nem contexto de mercado, análise gráfica, análise fundamentalista, para a gente saber o momento de comprar as opções quando a gente está muito exposto ao mercado. Beleza? Vamos lá. Então, quais são os tipos de opções que a gente pode comprar ou vender, tá? Então, a gente pode comprar opções de call,
que é o direito da gente comprar o preço, o ativo no futuro, a um valor que foi cotado hoje. Então, por exemplo, hoje o Ethereum vale $400 por unidade, tá? Só que daqui a uns 3 meses ele pode estar valendo 600, tá? Pode estar valendo 600. Como é que eu me garanto poder comprar, ter a opção de comprar 20 ou 10 Ethereums ou 1 Ethereum? Vamos pegar um exemplo de um. Como é que eu posso garantir a compra de um Ethereum a $400 lá no futuro, onde o preço pode estar valendo 600, mas eu quero ter a opção de comprar ele a $400? Então eu pego hoje, compro daqui a um mês uma opção que tem um encerramento para daqui a um mês, um vencimento para daqui a um mês, e eu especulo que o preço pode subir lá na frente. Então, se o preço subir lá, se eu comprei a opção de comprar uma opção de Ethereum a $400, independente do preço que tiver lá na frente, eu vou ter o direito de poder comprar esse Ethereum a $400, mesmo que ele vá para 1.200. E aí tá aí a maneira de como você pode ganhar dinheiro, porque você pode simplesmente especular sobre o ativo, acreditar que ele vai subir infinito e além, fazer uma call hoje, garantir que o preço está muito baixo hoje, você vende, na verdade você vai comprar, né, lá na frente, independente do que o valor que esteja, a um valor mais baixo, ou seja, você consegue comprar um Ethereum na promoção, ou um Bitcoin na promoção, tá? E uma put é você ter o direito de vender no futuro, tá? Ou seja, vamos dizer que você acredita que o mercado vai cair por algum motivo, e você compra, então, o direito de vender no futuro. Você, hoje o Ethereum está a $400, você acredita que o Ethereum vai cair para $200 em questão de dias. Então, você compra o direito de poder vender Ethereum a $400, mesmo que o mercado esteja exercendo um preço de $200 por unidade de Ethereum. Entenderam? Então, essa diferença faz com que você consiga ganhar dinheiro, porque você simplesmente se antecipa no futuro. Logicamente, quanto menos oscilação terá o mercado, maior vai ser o seu prejuízo, né? Menos volatilidade terá no mercado, porque você depende da volatilidade para ganhar dinheiro nesse tipo de negociação com opções. Porque você precisa que o preço oscile para você conseguir fazer uma call, uma put e vender ou comprar lá na frente a preços mais baratos, beleza? Então, fatores de opções, qual é o preço do ativo, tá? Então, esses são os principais fatores para a variação de preço de uma opção. Então, toda vez que um contrato de opção é feito e realizado, ele sempre vai ter algumas perguntas subjetivas. Então, assim, qual é o preço do ativo objeto? Então, por exemplo, no nosso exemplo do carro lá, qual é o preço do carro? Né? O carro vale 100 mil, vale 200 mil, 500 mil, R$1 milhão. Qual é o preço ou por quanto poderei comprar o objeto lá na frente, caso aconteça alguma coisa? Então, esse é o preço que você terá o direito de comprar ou vender lá na frente, beleza? Qual é o prazo da opção? Quanto tempo eu terei para poder fazer a execução desse contrato? Quanto maior é o tempo, mais caro vai ser a opção, tá? Porque vai ser um tempo maior, ou seja, o mercado ele vai oscilar, ou os eventos vai ter um período maior de tempo para que eventos aconteçam e você talvez precise da proteção por mais tempo. Então, quanto maior é o tempo, mais caro você vai pagar. E qual é o risco, né? Então, no exemplo do mercado volátil, o risco é de queda, o risco é de alta, existem vários riscos. O risco é dos fundamentos do Bitcoin se perderem, do Ethereum se perder, da rede Ethereum ficar muito congestionada, ou o do carro, né? Qual é o risco? Eu moro numa cidade, eu sou jovem, tenho um carro, sei lá, zero. Então, são vários, numa cidade que tem muito roubo, no caso, né? Então, isso tudo vai modificar o valor intrínseco e o valor extrínseco da opção. Então, opções mais caras tendem a ser as que têm um prazo muito maior de tempo, que elas estão expostas a maiores eventos, né? E anormalidades de natureza, tá? Então, vantagem da opcionalidade. Qual é a grande sacada da opção? A sacada da opção é que, com uma pequena porcentagem do seu capital, às vezes você compra 1% de opções do seu capital, você consegue proteger todo o seu capital, dependendo do tipo de contrato de opções que você está comprando,
tá? Depois eu vou explicar isso, mas vai ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Mas a grande vantagem é que você vai ter um custo fixo, um valor fixo, máximo de perda, para um valor infinito de ganho. Vou repetir. Você sempre no mercado de opções vai ter um risco, onde o seu custo vai ficar fixo a um valor baixo, para um potencial infinito de retorno, principalmente quando você compra opções call, tá? Quando você compra opções de compra, quando você especula que o mercado vai subir, ele começa a subir, e aí você comprou o Ethereum strike de $400, se o Ethereum subir para $4.000, imagina você lá na frente poder comprar cada Ethereum, que vale agora $4.000 por $400, entendeu? Então, basicamente, é isso. Tá? Você vai conseguir fazer esse tipo de... E o risco será o valor por Ethereum que você comprou a opção. Então, por exemplo, pode ser que você encontre uma opção de Ethereum a $4 por Ethereum. Então, você vai pagar 1% por Ethereum, tá? Só que, se ele subir muito forte, você vai, vamos dizer assim, você vai pagar uma pequena porcentagem daquele para proteger o seu patrimônio, beleza? Então, é bem interessante, e isso é um conceito um pouquinho complexo para algumas mentes, né? Para mim foi bastante difícil no início eu entender isso, mas basicamente te dá a opção de você proteger o seu capital, o seu patrimônio, com um valor bem pequeno, ou com um valor limitado a 1%, até 10%, talvez um pouco mais, do seu patrimônio, mas se tudo cair e derreter, você não perde nada, né? Você fica protegido, o seu capital vai ter como se fosse um seguro, beleza? Então eu gosto muito de comprar as puts, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que faz para comprar. Então no vídeo de hoje vai ser esses conceitos, depois eu vou passar a parte prática para vocês, beleza? E como utilizar os protocolos DeFi para fazer isso, beleza? Uma coisa importante, o protocolo DeFi que eu vou passar para vocês, ele tem uma limitação de liquidez. Então, não é interessante esse tipo de conceito que eu estou passando na aula para vocês espalhar para muita gente. Porque daí no protocolo que a gente vai estar utilizando, talvez não vai ter liquidez para a gente se utilizar como proteção. Então, é um protocolo ainda que ele nasceu esse ano e ele ainda é limitado à questão de ter muita liquidez. Ele tem baixa liquidez, então não adianta a gente divulgar isso para todo mundo do YouTube, para todas as pessoas e tal, porque daí as pessoas vão torrar toda a liquidez do protocolo e a gente não vai conseguir comprar as nossas opções, beleza? Bom, então, quais são as vantagens de a gente fazer opções, tá? Ou de utilizar a opcionalidade das opções? É a proteção do capital fazendo hedge da carteira, ou seja, a gente está exposto a Ethereum. Então, a gente está exposto a Ethereum, a gente está comprado em Ethereum, pensando que o Ethereum vai continuar subindo para $500 por unidade, $600 por unidade, $700 por unidade. Porém, se acontecer um outro dia 12, agora nas eleições, e cair tudo, o nosso Ethereum, que antes valia, sei lá, $400 por unidade, pode valer $200 por unidade. Então, a gente pode perder metade do nosso capital, ou do nosso patrimônio dolarizado, ou em reais, certo? Claro, a gente só perde quando vende, mas a gente vai estar, vamos dizer assim, com o nosso patrimônio desvalorizado, né? Só que com uma put, né, de venda, a gente pode simplesmente pegar um Ethereum a 380 e prometer que a gente vai comprar esse Ethereum em 30 dias a 380, e se cair, tá? A gente pode vender essas opções, a gente pode, mesmo com o Ethereum a $200 por unidade, a gente pode vender os nossos Ethereums a $380, que é o strike que a gente pegou, beleza? A gente pode especular movimentos de mercados voláteis, então quando é alta a gente pode acreditar que vale a pena a gente comprar o preço de hoje, porque hoje pode estar barato, e daqui um mês o negócio pode estar valendo o dobro, e a gente pode vender, a gente pode ter o direito de comprar esse valor barato lá no futuro, mesmo com o preço muito acima, tá? Comprar ativos com desconto, montar estratégias que podem lhe beneficiar em diferentes cenários, essa é a ideia da gente usar opções, e é super simples, tá, pessoal? Porra, o que eu vou ensinar aqui para vocês, a minha estratégia pica demais, entendeu? Depois desse vídeo aqui vai valer os 200 pila aí mensal que vocês pagam, vai valer para a eternidade, tá? Vocês nunca mais vão esquecer.
poder correr mais risco e aumentar sua proteção. Então, a gente pode aumentar o nosso risco, a gente pode se expor mais ao Ethereum, ao Bitcoin, sem perder ou eliminando o risco da gente perder o dinheiro. A única forma da gente perder dinheiro nessa situação seria o mercado não ter volatilidade. E aí, por isso que é interessante a gente utilizar de análise gráfica e análise fundamentalista para a gente poder se posicionar nas opções também, beleza? Por que eu trouxe esse conteúdo? Eu ia trazer esse conteúdo daqui a um mês, mas eu decidi trazer esse conteúdo agora porque por causa do risco de derretimento dos valores dos mercados agora com as eleições americanas batendo a porta em novembro, beleza? Então eu quis proteger o patrimônio de vocês, ensinando vocês a comprar opções, justamente opções no período mais crítico que nós estamos, tá? Porque como o futuro é incerto, ninguém é dono da razão, ninguém é dono do futuro, a gente precisa então tentar se expor ao risco, mas com esse risco medido, com esse risco protegido de uma queda muito inesperada, algo completamente fora da realidade, né? Então, como é que a gente usa as opções? Então, aqui no nosso grupo Satoshi Kon Premium, a gente vai sempre combinar análise fundamentalista, tá? Análise gráfica e volatilidade. Aí tu me pergunta, Augusto, eu não sei nada de análise fundamentalista. No primeiro link da descrição tem o curso Mestre Bitcoin 1.0, tá? Eu sempre digo assim, ó, para mim, o curso do Mestre Bitcoin, para mim, ele foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque durante um ano eu construí ele e eu peguei muita base de fundamentos. E com a base de fundamentos, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade para operar no mercado, tá? E muita gente entra no mercado para especular, mas não consegue dormir, não consegue ter tranquilidade, porque você precisa ter fundamentos sólidos para você se manter exposto nesse tipo de mercado que volatiliza numa velocidade impressionante, tá? Então, os fundamentos, eles são a coisa mais importante que você precisa ter para você se sentir seguro no mercado de criptomoedas. Para quem não consegue ou está com muita dificuldade de entender o que eu estou passando aqui, vai do básico, tá? O link da descrição tem o Mestre Bitcoin 1.0 ali, tá com desconto, tá? E aí investe nisso, que é conhecimento, beleza? Porque eu já vi que alguns membros compraram aqui o grupo de membros, mas não tem nem o básico, né? Não tem nenhum conhecimento básico para poder entender as coisas que a gente passa aqui, beleza? Então, utilizar conhecimentos de opções a favor aqui no nosso grupo, a gente vai fazer sempre a utilização desse conhecimento de opções e a gente vai montar estratégias para cada um dos cenários, beleza? A gente vai fazer, então, algo bem diferente. Então, a ideia é localizar oportunidades, a gente sempre vai utilizar gráfico semanal com média de 8 ou de 9, entrar em mercado com pouca volatilidade, ou no fim deste mercado com pouca volatilidade, entrar após picos de volume acima da média, e a gente vai construir operações simples com isso. A gente vai apenas comprar puts em risco de queda, e a gente vai comprar calls em retomadas de quedas profundas, tá? Então, a gente só vai utilizar nessas duas situações. A gente vai comprar puts em risco de queda, quando o mercado se arriscar a queda, eu já vou passar isso no gráfico para vocês, e a gente vai comprar calls em retomadas de quedas profundas, ativos bem fundamentados. Quando a gente pegar um dia muito tenebroso, muito ruim para todo mundo do mercado, para nós vai ser um dia muito bom, vai ser o dia de riqueza extrema, tá? Vai ser o dia de ganhar muita grana, mais do que vocês imaginam. Por quê? Porque a gente vai utilizar put, se acontecer a grande queda, a gente vai surfar a grande queda, vamos vender lá embaixo as opções, entrar nelas de novo e entrar com calls, ou seja, apostando que o mercado vai se recuperar rapidamente em questão de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. E aí a gente vai surfar toda uma alta maravilhosa, tendo lá o direito de comprar o Ether ou o Bitcoin a preços mínimos possíveis. Então, vamos pegar o exemplo do dia 12. Dia 12, o Ethereum estava $190 por unidade, ou $200 por unidade. Aí ele caiu muito forte, ele caiu para quase $80 por unidade. A gente, se tivesse uma put ali, a gente poderia vender as nossas puts lá de baixo, 80, tá? Ou vender os nossos Ethereum a $200 para o mercado que estava comprando a 90, tá? E a gente ia poder reentrar na recuperação com as calls, os calls, né? Que a gente ia, então, comprar Ethereum com call de 80, o strike de 80,
ou se a gente estava comprando no futuro, adiantado, Ethereum a $80. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais vezes a gente conseguir surfar as grandes quedas, mais grana o cara pode fazer e proteger a desvalorização do seu patrimônio que está em Ethereum ou em Bitcoin e assim por diante, certo? Uma coisa importante, às vezes não vai ser muito bom comprar opções e vai ter períodos longos em que o mercado não vai dar não vai ser um período interessante para comprar opções, como, por exemplo, esse período aqui. Então, quem ficou comprando opções aqui sentou na graxa, tá? Porque a oscilação era tão pequena e a variação do preço ela era tão pequena que não valia a pena nem você estar comprado, nem você estar vendido, porque dificilmente o seu strike ia ser batido e dificilmente você conseguiria, por exemplo, ter uma vantagem em relação a se manter em opções aqui. Enquanto isso, você vai vendo, se você tivesse comprado opções aqui bem no início, você ia ver o seu valor, o seu custo, né, de ter comprado aquele 1% ou 10% do que você tem em Ethereum e Bitcoin em opções, você teria perdido esse dinheiro então, na volatilidade. Mas quando você está no final desse período nebuloso, tá? No final do período nebuloso é o melhor momento para você se proteger, seja de uma alta ou seja de uma baixa, beleza? Então, basicamente é isso. Um detalhe importante, para a gente se dar bem no mercado, sempre lembrando, contexto é a coisa mais importante, tá? O contexto, que foi o nosso vídeo da semana passada, é a coisa mais importante. A gente precisa localizar o rastreio de suportes, resistência, volumes, pernas, médias, né? Tudo aquilo que compõe. A gente tem que entender o ciclo que nós estamos vivendo, as figuras operacionais, a gente tem que localizar elas com facilidade. Auxiliar a barra de sinal, né? Entender o conceito de barra de sinal e o conceito da barra de entrada que são responsáveis por executar o nosso trade e executar as nossas ações.